Louvado seja Deus por esse tempo tão precioso que nós temos de poder exaltar e bendizer ao nome do Senhor, pela liturgia que já foi bem conduzida, as nossas crianças que vão continuar sendo ministradas nas salas abaixo, e eu e você que aqui vamos ficar por mais um tempo, refletindo a despeito da palavra do nosso Deus. Nós iniciamos há alguns domingos atrás uma série de mensagens a despeito de, deixa eu ver se a igreja lembra, antes de eu falar, qual que é o tema da série de mensagens que nós temos trabalhado nos últimos 3 domingos. Pode ser alguém entre vocês aí para falar isso. Há um tema que nós começamos há 3 domingos, e nós estamos desenvolvendo a cada domingo um título dentro desse tema. Alguém arrisca? Começaram a arriscar aqui, né? Verdadeiros adoradores, verdadeira adoração, verdadeiros adoradores, ok. Esse é o tema que nós temos trabalhado nos últimos 3 domingos, onde nós estamos refletindo sobre a adoração que ocorre além de cantar. Nós estamos trabalhando isso, né? A adoração não é apenas cantar, é também cantar. A adoração, além de erguer as mãos e dizer glória a Deus, aleluia. A adoração, além de dizer frases que trazem os atributos de Deus. A adoração, além do espaço que alguns ainda chamam de espaço sagrado e chamam de casa de Deus. A adoração, além do dia que alguns ainda chamam de o dia do Senhor. Uma adoração além das horas dos cultos. E na mensagem de hoje nós encerraremos a nossa série com a narrativa do livro de Jó, onde nós veremos 4 marcas outras, né? Outras 4 marcas de um verdadeiro adorador. Por isso eu peço que você abra comigo a sua Bíblia no capítulo 1 de Jó, onde nós vamos ler do versículo 1 a 5, e depois do versículo 13 a 22. Jó, capítulo 1 a 5, capítulo 1, versículo 1 a 5, corrigindo, e depois versículo 13 a 22. Diz assim a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Versos 13 a 22. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse:
enquanto teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Deixa a sua Bíblia, o aplicativo aberto. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, tua palavra é lida e nesse momento onde vamos expor, compartilhar com a tua igreja neste lugar, nós oramos clamando a tua iluminação para que o teu Espírito, que é santo e habita entre nós, possa ministrar a mente, a alma de cada um de nós, a palavra que compartilharemos nesse momento. E que apenas aquilo que vem do Senhor seja retido na mente e na alma de cada um de nós, e que haja desafio, que haja prostrar-se de cada um de nós diante da palavra do Senhor. Nós assim oramos, Deus, porque necessitamos muito da tua voz em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Título da mensagem de hoje: Outras marcas de um adorador. Eu não poderia dizer marcas de um adorador, porque nós estamos falando de marcas de um adorador nos últimos 3 domingos. Então eu vou encerrar a série da mensagem falando de outras marcas de um adorador. E a primeira marca que nós vemos na vida de Jó é a marca de um bom testemunho. Jó é um homem que ele teve um bom testemunho. Olha como começa o versículo 1. Havia um homem. A expressão havia um homem é alguém narrando algo que ele investigou, que ele ouviu de outras pessoas que falaram desse homem. Alguém ouve falar de Jó. Alguém que ouve falar de Jó registra a história de Jó. Quando diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó não escreve a despeito do seu acontecimento. Depois de muito tempo, com a tradição oral, a história é contada, alguém ouve e alguém inspirado pelo Espírito Santo de Deus, narra então a história de Jó. E esse homem, ele tem essa marca de um adorador de Deus, porque havia nele bom testemunho. É mais forte o que diziam de Jó do que aquilo que ele disse dele mesmo. É mais forte o testemunho que as pessoas falam de você e o que as pessoas falam de mim do que aquilo que nós pensamos ser ou dizemos ser. É a frase que eu creio que a maioria de nós conhecemos: as atitudes falam mais alto. Nós vemos no versículo 1 os adjetivos que são utilizados para expressarem um caráter de Jó. E esses adjetivos volte seus olhos ao texto da palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. O verso 1 começa então a trazer esses adjetivos que expressam a qualidade dele. Homem íntegro e reto. Esse é um par de adjetivos, ou sinônimo de adjetivos, de integridade, ou seja, marcas de alguém que buscou ser honesto nas suas negociações, marcas de alguém que buscou ser sincero no seu relacionamento familiar, marcas de alguém que buscou ser verdadeiro diante de Deus e diante de todos, marcas de alguém que viveu a retidão de fazer aquilo que lhe era devido fazer, sem vender a consciência, sem negociar princípios e valores de Deus. Eu não sei quantos aqui estiveram atentos essa semana a pelo menos 2 fatos que marcaram bastante na mídia o comportamento diferenciado. Nós vivemos um momento aí na nossa política, onde a vergonha, onde a mentira, a falcatrua, o significado de espertice, o de levar vantagem, o de que é um testemunho totalmente negativo diante do nosso Senado, dos nossos políticos. A marca negativa que nós, pelo menos eu vi e registrei, foi de um político, que não vem ao caso aqui quem foi, dele ter mandado uma carta de repúdio ao Senado. Ou seja, que vergonha está o nosso Senado. Que vergonha os nossos políticos, mas piorou um pouco. Que vergonha, porque a esperança que era a bancada evangélica, a maioria dela também se corrompeu. Péssimo testemunho, péssimo testemunho. Aqueles que deveriam ter um bom caráter, vivenciar um bom testemunho na política do país, a maioria deles, enquanto evangélicos, dando um péssimo testemunho, arrolados
nessa questão da Lava Jato, mas uma marca positiva. E essa foi abençoadora. E guardadas as devidas proporções, que os corintianos abaixem o seu ânimo aí, apesar da vitória de hoje, deixa para brincar depois, no final do culto. Mas uma marca positiva que nós observamos durante a semana foi a do jogador Rodrigo Caio. Essa eu posso falar porque eu não vou ser processado de falar. Eu sei que nem todos aqui são ligados em futebol e nem todos têm que ter a obrigação de ter assistido o jogo que passou no meio da semana. Mas a mídia cobriu. Olha, vários canais televisíveis cobriram, jornais, revistas, a atitude que já não é mais tido como normal na sociedade brasileira, por causa da humanidade que quer levar vantagem em tudo, expertise em tudo, onde um jogador ele tem uma atitude íntegra, reta, honesta, onde ele poderia ter um jogador que viria a ser expulso, ficar pendurado por um cartão, onde ele poderia ter uma falta a seu favor, e o juiz interpretou mal, porque de fato foi difícil, onde ele e um outro jogador esbarram no goleiro, e o juiz apita a falta do jogador adversário. E aí daqui a pouco o Rodrigo Caio chega perto do juiz, não foi ele, foi eu. E é interessante que começou a se levantar uma enquete na mídia, e até hoje isso vem reverberando, e quando foi feita uma pergunta em um determinado time de futebol, hoje eu saí da escola dominical, cheguei em casa, fechei um pouquinho do Globo Esporte, e aí o atleta, o repórter perguntando, olha, de vocês aqui, quantos apoiam a atitude do Rodrigo Caio? Venha para a minha esquerda. Quantos não apoiam? Venham para a minha direita. Pasme, 6-6. Empatou. 6 ridicularizaram. Não, porque campeonatos tem a ver com o final. Importa é ganhar, estamos em campo. Os outros 6 aprovaram. Graças a Deus, o time das mulheres foi 100% apoiando a atitude do Rodrigo Caio. E aí as pessoas aproveitaram, e eu não vou falar o nome aqui também para eu não ser processado, porque a gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque é gravado, vai para a internet, mas há um determinado jogador de um determinado país, né, e que em determinada Copa do Mundo ele fez um gol com a mão, que eu sei que alguns sabem aqui. E passaram um vídeo hoje desse camarada, porque reverberou tanto a atitude íntegra e reta do Rodrigo Caio, que esse jogador hoje, já aposentado, dando uma palestra para outros jogadores e técnicos, dizendo que não, eu fiz com a mão mesmo, mas eu não falei que eu fiz com a mão. E ele já havia feito isso numa outra ocasião. E ele dava risada, porque as pessoas chegaram nele e falavam assim, desonesto fulano de tal, você deveria ser honesto. Ele fala, muito prazer, desonesto sou, não vou falar que fiz com a mão. Nós vivemos numa sociedade onde tem ficado normal esse tipo de expertise, de levar vantagem. Falar em integridade e retidão parece que é estranho. Aqueles que querem buscar viver integridade e retidão é que são anormais hoje. Porque o normal é viver a falcatrua. O normal é viver o erro. E é interessante que nós olhamos para as marcas desse homem, as marcas de um adorador, que ele tem os seus adjetivos de integridade e retidão. Falaram isso de Jó, não foi ele que disse dele mesmo. Outros adjetivos que nós vemos aqui, ainda no versículo 1, volte lá, homem íntegro e reto. E aí depois vem, temente a Deus. Uma outra qualidade, marcas de alguém que era consciente de sua humanidade limitada. Jó, conquanto é chamado de íntegro, de justo, ele sabia que ele era pecador. Chamar Jó de íntegro e justo não é chamar de Jó alguém que não pecou, jamais, não, ele pecou. Mas ele tinha uma vida de um bom caráter, de uma boa conduta. E além de ser íntegro e reto diante das sociedades, das pessoas, ele era um homem temente a Deus. Escreveram sobre Jó dizendo que ele era alguém que tinha consciência da sua limitação e tinha consciência da santidade de Deus. E nós vamos ver isso um pouco mais no segundo ponto da mensagem. O outro adjetivo que nós vemos aqui, na vida de Jó, no finalzinho do versículo 1, desviava do mal. O homem que se desviava do mal. Marcas de um adorador, de gente que é pacificadora. Aquilo que a palavra de Deus diz, o que depender de vós tem de paz com todos. Marcas de gente que possivelmente não vivia envolvida em intrigas, que não gostava de confusão. Ele desviava-se do mal. Jó, ele foi um homem que olharam para ele e viram nele marcas de um homem que adorou a Deus em sua vida. Fora do templo. Fora do dia do Senhor, que dizem, fora do espaço sagrado, fora da hora do culto, além do momento de cantar. Ele foi visto como um homem íntegro.
E isso tem a ver com bom testemunho. E esse bom testemunho de Jó soava como uma adoração a Deus. Em segundo lugar, quando nós olhamos para o nosso título da mensagem dessa noite, outras marcas de um adorador, além de um bom testemunho, em segundo lugar, é prática de sacrifícios de oração. Jó foi um homem que ele teve na sua vida a prática de sacrificar, a prática de tempo de oração na vida dele. E nós estudamos na primeira mensagem no Evangelho de João, capítulo 4, a despeito do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, quando nós falamos que a adoração é além de cantar, é também confissão de pecados. Jó, ele é aquele que vive prática de sacrifícios de oração, com uma atitude de adoração a Deus. Verso 5, volte seus olhos à palavra de Deus. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Antes de eu continuar o 5, eu vou ler o 4 para dar uma melhor compreensão a todos nós. Volte os olhos ao 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Não sei quantos já pararam para ler atentamente esse versículo. Mas imagine 10 irmãos, 7 homens, 3 mulheres. Esses 7 homens, eles eram literalmente festeiros. Eles gostavam de festejar. E a festa daquela época não é igual a nossa hoje, que começa com 1 hora, acaba com 3, porque acaba a comida rapidinho. A festa deles durava dias. E havia rodízio de festa, porque quando nós olhamos o versículo 4, diz que cada um por sua vez. No mínimo 7 celebravam as festas e chamavam suas irmãs para irem na sua casa. E comiam e bebiam. Isso era habitual na vida dos 10 filhos de Jó. Entendido isso, voltando ao versículo 5, esse homem vivia a prática de sacrifício de oração. Verso 5 diz, decorrido o turno de dias de seus banquetes, ou seja, os banquetes, as festas, turno de dias. Aí diz que chamava Jó a seus filhos e os santificava. E ainda continua dizendo no texto da palavra de Deus, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Quero começar do final do versículo. Assim fazia Jó continuamente. Marca de um adorador. Aquele que tem hábito, costume de oferecer sacrifícios de oração a Deus. Não era algo esporádico na vida desse homem. Era algo habitual, a palavra continuamente. Versículo 5 diz que este homem que praticava sacrifícios de oração, talvez alguns possam estar perguntando, mas orar não é sacrifício, depende do jeito que você ora e depende do jeito que eu oro. E sacrifício no aspecto daquilo que nós pregamos há domingos atrás, de todo físico, toda força, demandar tempo, desgaste mesmo, às vezes humano. Nós vemos aqui que a prática de sacrifício de oração de Jó, porque hora a hora que esse homem ia orar, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto. Prática de sacrifício de oração, porque um homem interrompia o seu sono. Ele interrompia o seu descanso. Talvez algum vai dizer, mas ele era rico, pastor, ele não fazia nada o dia inteiro. E aqui eu quero abrir um parênteses. Essa é um engano, um engodo daqueles que olham para pessoas prósperas e ricas e acham que elas nasceram ricas, exceto alguns que por herança herdam as coisas. A maioria dos grandes empresários bem-sucedidos, eles ralaram muito, comeram muito osso. Mas as pessoas têm o hábito de olhar para quem é bem-sucedido e falar, que legal, isso aí não precisa fazer nada. Aliás, os empresários são os que mais trabalham, e eles sabem disso, mais do que os próprios funcionários. Eles ralam, eles correm atrás. Quando a gente olha para a vida de Jó, 7 mil isso, 3 mil daquilo, e serve. Você imagina o trabalho que ele tinha para administrar tudo isso. Para cuidar do povo que cuidava das coisas dele. Então, quando diz que ele se levantava de madrugada, não é porque ele ia esticar o sono dele até meio-dia, 2 horas da tarde no outro dia. Porque ele tinha muito o que fazer, Jó era um homem ocupadíssimo.
E quando nós olhamos que ele vivia esse sacrifício de oração, de madrugada ele interrompia o seu sono, interrompia o seu descanso, porque ele precisava oferecer holocausto, sacrifício. Nós falamos isso nas mensagens anteriores. O que significava oferecer sacrifício e holocausto por pecado? Levar animais da mão do sacerdote para que esse animal fosse morto e o sangue fosse derramado para perdão de pecados de outros. Jó, ele fazia todo esse ritual de madrugada. E é interessante que a prática do sacrifício de oração dele, não apenas de interromper seu sono, o seu descanso, mas ele também não fazia essa prática de sacrifício, como muitas vezes a gente ouve pessoas querendo fazer no atacado. Jó, ele fazia esse sacrifício de oração no varejo, era 1 a 1. 1 a 1, volte os olhos à narrativa do texto. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos, os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Segundo o número dos 10. Vou citar um exemplo aqui, por favor, não leve isso para o lado errado. É natural, no ambiente da igreja, no ajuntamento de pessoas, nós orarmos assim: Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. É natural isso no ambiente da igreja, ok? Senhor, perdoe todos os nossos pecados. É natural isso no ambiente da igreja. Até porque, assim como eu sei que você não tem a liberdade de expor o seu pecado aqui para todo mundo, porque nem todo mundo é ético, porque nem todo mundo vai te abraçar e orar com você, mas vai sair fofocando. Então, se entende no ambiente da coletividade, orar no atacado. Perdoe todos os meus pecados. Mas na minha prática devocional, na minha individualidade em casa, na sua prática devocional e na sua individualidade na sua casa, é necessário viver sacrifícios de oração no varejo. Dar nome aos bois. Senhor, me perdoe por esse pecado, me perdoe por aquele outro pecado, e ir dando nome. Jó, ele faz aqui, não é por atacado, é varejo. Ele faz 1 a 1. Senhor, esse animal, esse sacrifício eu estou oferecendo é pelo meu filho Trecertino. Não tem o nome dos 10 filhos de Jó, estou dando o nome aqui, não tem, tá? Agora, Senhor, esse sacrifício é pelo filho Isbino. Agora, esse nome é pela Josefina. Esse sacrifício agora é pela Trecertina. Ele não fazia, Deus, está aqui o holocausto, o sacrifício por todos os meus 10 filhos. Não, era 1 a 1. Era no varejo. Versículo 5, todos eles, sem economia. Quando nós olhamos que era oferecido segundo o número de todos eles, eram 10 sacrifícios, 10 holocaustos. Esse homem com um ato de adoração a Deus, que ele olha para a vida dos seus filhos e vai fazer holocausto, sacrifícios, oração de confissão de pecado a Deus, pelos pecados dos seus filhos, e ele faz isso por todos eles, 1 a 1, sem economia. Os animais eram mortos por cada um dos 10 filhos. Você imagina que com quanto bem sucedido Jó, tem que levar 10 das melhores ovelhas para morrer por causa dos pecados dos seus 10 filhos. Animais eram mortos por cada um deles. Havia um sacrifício financeiro aqui, da parte desse homem. Verdadeiro adorador é aquele que tem prática de sacrifícios de oração. É interessante, em terceiro lugar, a marca de um adorador de Deus é desejo de ver outros adorando a Deus. Aquele que é um verdadeiro adorador, ele não se contenta em apenas ele adorar a Deus na sua vida. Ele tem um desejo que queima, que arde diariamente dentro dele, de querer ver outros adorando a Deus. Essa é a marca que nós vemos na vida de Jó. Volte seus olhos ao verso 5, quando diz: decorrendo o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos. Jó sabe que os seus filhos tinham hábito de fazer festa. Isso era uma prática. Ele fala assim: quem que é o fulano que está fazendo festa hoje? Dia. Versículo 5 diz: decorrido o turno de dias de banquetes, chamava Jó a seus filhos. Não está muito claro isso aqui na narrativa, mas com certeza ele não chamava os filhos e ficava de boca fechada, mudo. Mas também ele não ia dar bronca nos filhos e acusar os seus filhos. Mas Jó chamava os seus filhos e os santificava, mostrando a importância da santidade do Deus que Jó servia.
não dá para sabermos aqui, o texto não deixa isso claro, se os filhos de Jó eram tementes a Deus. O texto não fala isso, e nós não vamos conjecturar aqui. O texto fala que Jó era homem temente a Deus. Dos filhos não falam nada. Não vamos dizer que não era e nem também que eram. Mas o aspecto é que nós vemos Jó, um homem temente a Deus, que tinha o desejo de ver os seus filhos vivendo o mesmo temor a Deus. Filhos festejaram, comeram, beberam, se empanturraram. Agora vem cá, vem aqui. Estou chamando vocês. Vocês têm que ver o que eu faço pela vida de vocês. Vocês têm que entender que o Deus que eu sirvo é um Deus santo. Então agora eu preciso santificar vocês. Santificar a eles não é se converter por eles, mas é colocar um nomezinho, a vida de cada um desses filhos, diante do Deus Altíssimo, em oração e em confissão de pecado. Isso é santificar, é separar algo ou alguém. E nesse caso, quando falava que Jó santificava os seus filhos a Deus, é que Jó estava apresentando os seus filhos a Deus. Jó estava orando por cada um dos seus filhos. Jó estava oferecendo sacrifícios a Deus por cada um dos seus filhos. Isso diz que Jó era um homem que ele tinha um desejo de ver outros adorando a Deus. Quando nós desejamos ver outros adorando a Deus, nós não apenas falamos para eles, você precisa adorar a Deus, mas nós chamamos eles e falamos, veja como eu adoro a Deus. Agora eu vou viver um processo de santificar a vida de vocês. Eu vou apresentar a vocês ao meu Deus. E eu vou orar e oferecer sacrifício por cada um de vocês. O verdadeiro adorador, ele tem essa marca desejosa de ver outros adorando a Deus. Olha o versículo 5, por que Jó fazia tudo isso? Finalzinho do versículo 5. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Olha o que Jó fazia. Será que ele conhecia um pouquinho os filhos dele? Versículo anterior, 4, diz que eles comiam e bebiam. E a expressão aqui que eles bebiam, tubaína, suco, vinho. E Jó, ele sabe que eles bebiam e comiam durante dias. O texto não deixa isso claro. Mas Jó, ele passa a perceber, ele fala, meus filhos estão sempre em festa. Não é pecado festejar. Meus filhos estão sempre em festa, sempre em reunião, sempre comendo e bebendo, celebrando. Que bom, eles são felizes. Aí Jó fala assim, mas eu já vi gente ficando bêbada. Eu já vi gente se embriagando. E eu já vi que bêbado perde a consciência. Ele fala o que não deve. E aí Jó, ele conjectura, ele fala, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó, ele não faz a pergunta para cada um dos filhos. O que você fez? Bebeu, encheu a cara, ficou blasfemou? Não, Jó não faz isso aqui. Ele chama os filhos a presente diante de Deus na possibilidade de talvez eles terem blasfemado contra Deus em seu coração. De talvez terem cometido pecados. Jó é aquele que ele não facilitava com o pecado. Jó, ele não brincava com o pecado. Por isso ele foi um homem que tinha temor de Deus, temia Deus. Por isso que aqueles que olham para a vida dele, ouvem dele, narram sobre isso. Um homem que temia a Deus. Porque pecado para ele tinha nome de pecado. Então ele orava por cada um dos seus filhos, oferecia sacrifício por cada um dos seus filhos, e ele chamava os seus filhos para ver isso acontecendo, porque ele tinha um desejo de ver os seus filhos adorando a Deus. O verdadeiro adorador tem essa marca na sua vida. Ele não apenas está contente por adorar a Deus, ele quer ver outros adorando a Deus. Quarto e último lugar, a última marca que eu quero destacar aqui, conquanto há muitas outras, é a adoração em qualquer situação. Eu peço que você volte seus olhos do verso 13 ao 22. Quando nós olhamos aqui, destacado do verso 13 ao 19, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os cabeus, e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse,
Dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: enquanto, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. A 4ª e última marca de um adorador, nesse aspecto na vida de Jó, é uma adoração incircunstancial. Um homem que adora a Deus em toda e qualquer situação. Nós vimos no começo do texto a riqueza desse homem, os seus filhos, a alegria dos filhos celebrando as festas, convidando as irmãs. E de repente agora esse homem recebe notícia uma atrás da outra. Não é um dia depois do outro, uma semana depois da outra. É uma atrás da outra. Mal acabava um de dar notícia, já chegava o outro. Nós vemos um relato do versículo 13 a 19 da situação adversa. Perde-se 10 filhos de uma só vez. Aqueles que já tiveram a tristeza de enterrar filho, porque o ciclo natural da vida seria os filhos enterrarem os seus pais. Nós imaginamos que isso seria natural. Os filhos enterrarem os pais. Quando o pai tem que enterrar filho, a dor é maior, a dor é terrível. E aqueles que já viveram isso, sabem do que eu estou falando. Jó, ele vive essa dor de uma só vez. Talvez alguns possam dizer, ainda bem que foi tudo de uma vez, né? Alguém já experimentou isso? Não queira. Ele experimenta esse relato de situação adversa. Ele perde seus 10 filhos, mas ele não perde a cabeça. Ele perde os seus 10 filhos, mas ele não perde a consciência de quem ele é. Ele perde seus 10 filhos, mas ele não perde a consciência de quem Deus continua sendo. Ele perde seus 10 filhos, mas ele não perde a sua prática de adorador. Por isso que a marca e a 4ª de um adorador de Deus é em qualquer situação. A adoração, ela acontece em qualquer situação. Verso 20 a 22, nós vamos ver isso. Então Jó o quê? Depois que ele recebeu todas essas notícias trágicas. Verso 20 a 22 diz: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Geralmente quando pais se deparam com a morte de filhos, e eu não quero aqui julgar ninguém pelo seu comportamento, mas apenas estamos olhando para a palavra de Deus. Geralmente vive-se o quê? O desespero, a tristeza, o choro. Jó também se entristeceu, Jó também chorou. Aliás, Jó, ele vai além. Quando nós olhamos aqui a narrativa do versículo 20, fala que ele rasga o seu manto. O seu caríssimo manto, a sua roupa, cara, ele rasga aquilo. E ele agora vai fazer aquilo que era um hábito de um rito de humilhação diante de Deus em face a uma adversidade, que era raspar a cabeça, tirar todo o cabelo da sua cabeça. Isso era um hábito quando alguém queria se humilhar perante a divindade. E Jó, nesse ato de querer se humilhar diante de Deus, ele rasga o seu manto e raspa a cabeça. Esse ato de humilhação também, de raspar a cabeça, era acompanhado de lançar-se em terra. Jogava-se literalmente no chão. E jogava-se a poeira para cima de si. Mas presta atenção que ele fez tudo isso seguido de adoração. Não foi seguido de, por que Deus? Não foi seguido de, eu não aceito Deus. Não foi com uma autojustificação dizendo, mas Senhor, o Senhor não lembra que eu oferecia sacrifício pelos 10? Jó não ficou aqui agora dizendo, Senhor, mas eu merecia que esses meus filhos vivessem e que eles me enterrassem, porque afinal de contas, Deus, eu sou um homem temente a Ti. Não, Jó, ele não fica se vendo cheio de direitos diante de Deus. Ele rasga o seu manto, ele raspa a cabeça, se joga ao chão e ele adora a Deus. Por isso ele é tido como homem temente a Deus. É uma adoração incircunstancial.
As circunstâncias não regiam a atitude da adoração de Jó a Deus. Ainda nós olhamos no versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e o adorou. Verso 21, a declaração de um homem que teme a Deus. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. É óbvio que aqui passa tempo, momento. Jó passa a olhar para ele, ali ele já rasgou o manto. Ali ele já rapou a cabeça, já se jogou no chão. Está adorando a Deus. E na adoração dele está isso. Quando eu nasci da minha mãe, eu não nasci com manto, nem com cabelo. Depende, alguns já vêm peludinho, né? Eu não nasci com manto. Quando eu nasci do ventre da minha mãe, eu não nasci com 10 filhos, não nasci rico. Quando eu nasci peladão, nu. A nudez aqui implica em eu nasci sem nada. Essa declaração de Jó, ele está dizendo, aquilo que sou e aquilo que tenho não é meu, é de Deus. Aquilo que sou e aquilo que tenho, se sou e se tenho, é porque vem de Deus. É Ele quem tem me dado, é Ele quem tem realizado isso na minha vida. Quando ele diz, e nu eu voltarei, eu não vou levar nada disso. Do jeito que eu vim, eu volto, nu. Embora um novo corpo em glória, graças a Deus por isso. Jó, ele tem essa consciência, ele reconhece que tudo que ele é, o que ele tem, vem de Deus. Atitude de um adorador. Ainda no versículo 21, na parte B, diz, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tem que estar muito crente para falar isso, né? Tem que estar muito crente, ainda mais diante de 10 filhos mortos. Olhar para os 10 e dizer, o Senhor deu. O Senhor tomou. Não quero mais saber de Deus. Estou revoltado, saí da igreja, abandonei tudo. Não, ele fala, o Senhor o Deus, o Senhor o tomou, o Senhor o Deus, o Senhor o tomou. Ele fala, bendito seja o nome do Senhor. Entenda, Jó não está agradecendo a Deus porque ele perdeu 10 filhos aqui. Ele não é automasoquista. Ou sadomasoquista, automasoquismo, melhor dizendo, né? Jó, ele não é aquele camarada que está vivendo um sofrimento e que ele está agora dizendo assim, obrigado Deus, porque crente tem que sofrer mesmo, obrigado Deus, porque o Senhor levou meus filhos. Não é isso que Jó está dizendo aqui. Jó, ele está com a cabeça raspada, o manto rasgado, está nu na terra, está se humilhando, mas ele está dizendo, foi o Senhor quem me deu, o Senhor levou. Ele está dizendo assim, mas mesmo nesse momento de luto, os meus lábios não vão deixar de dizer glória ao Senhor. Não porque eles morreram, porque eu sou um adorador. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês estão entendendo isso? Não é para ninguém chegar diante de um falecido na família e falar, glória a Deus porque morreu. Você vai apanhar no velório. Você vai tomar uns tapas lá. Mas é entender que também nessa circunstância, não se deixa de adorar a Deus. Quero concluir aqui a nossa reflexão, trazendo algumas perguntas a você e a mim. Aqueles que ouvem falar de você, você sabe que você não vai ficar para semente, nem eu, né? Um dia nós, vamos botar o paletó de madeira, bater com as 10, partir dessa para outra. Se Jesus não voltar até lá, vai acontecer isso comigo e com você. As pessoas que viram a sua vida e viram a minha vida, ou que não viram a sua vida e não viram a minha vida. E aí alguém decide assim, eu vou fazer uma autobiografia, eu vou fazer uma biografia de fulano de tal. Autobiografia quando eu faço de mim mesmo. Né? Eu vou fazer uma biografia de fulano. Aí as pessoas começam a perguntar, quem foi fulano? O que você me diz de Beltrano? Começa a perguntar. Eu sei que ele frequentava a igreja presbiteriana da Coab. Vamos lá. Pastor Arno, quem são os membros da igreja da Coab no período que esse irmão viveu? Esse ano aqui, tá? Posso visitá-los? Pode, é uma pesquisa de campo. Fazendo uma biografia desse camarada, ou dessa homem dessa mulher. O que os teus irmãos em Cristo vão dizer de você para que esse homem faça uma narrativa? O que vão dizer de mim? Vai entrar nessa narrativa, você, o seu nome, fulano de tal, o meu nome, homem íntegro, temente a Deus, reto. Vai entrar isso na minha narrativa? Vai entrar na minha e na sua narrativa, homem ou mulher que, mesmo não tendo seus filhos como adoradores, eles
não desistiam e eles investiam tempo, dinheiro e sacrificavam, faziam o holocausto, eles oravam pelos seus filhos. Eu gosto de usar alguns exemplos que vêm rápido na minha mente, e a gente tem algumas alegrias enquanto pastor, né? Não estou dizendo, talvez eu não lembrei do seu parente querido lá, por favor, não fique enciumado de quem eu vou falar agora, tá? Porque às vezes eu fico preocupado quando eu vou pregar, se eu cito o exemplo de algum irmão, alguém fala, não falou de mim. Né? Por favor, não vamos ver essa infantilidade, né? Mas uma das minhas alegrias, eu a vivi hoje de novo, quando o Lucas Emanuel foi lá no meu gabinete. Né? Eu acabei a aula um pouquinho mais tarde hoje, com a classe de novos. E aí o Lucas Emanuel, que é o neto da nossa irmã Gracinda, ele vai lá no meu gabinete ele fica na porta paradinho, assim, né, esperando, vem. Se eu falar não vem, ele não vem. Eu falo, vem cá, eu já abaixo, já abraço ele e tal. E o que eu quero dizer aqui é um incentivo, né? O Lucas Emanuel, ele tem pai e tem mãe. Mas ele tem uma avó que é temente a Deus, que ama o Senhor. E eu vejo na vida dessa nossa irmã o desejo de ver o netinho crescendo como um adorador de Deus. Eu vejo isso nela. E eu sei que talvez você, pai e mãe, tem filhos, netos, que você gostaria de ver ser um adorador. O que eu quero te incentivar aqui, levanta nas suas madrugadas, nas suas manhãs, ou nas suas tardes, ou nas suas noites, dobre o joelho a Deus e ore por ele. E ore por ela. Não porque você ficou sabendo que ele ou ela cometeu algum pecado, mas porque você simplesmente tem noção de quem você é, quem seu filho e sua filha é e quem Deus é, santo. E nós pecadores. E você vai falar assim, talvez o meu filho e a minha filha pecou hoje. Eu preciso orar a Deus por eles. Eu preciso santificá-los, eu preciso apresentá-los diante de Deus. Mas também não significa que você vai chamar ele de madrugada. Filho, vem cá que eu vou orar por você, que ele pode ficar bravo com você. Mas você pode chegar num dia comum, numa hora de almoço, de janta, ou qualquer outro momento, e falar, filho, vem cá. Vem cá porque eu quero que você saiba que eu tenho santificado você na presença do Senhor. Eu tenho orado a Deus por você. Eu tenho colocado você diante de Deus. Você vive as suas festas, os seus dias, as suas realidades. E você possa dizer isso para o seu filho, sua filha, ou seu neto, aquele querido que você quer ver sendo um adorador, dizendo assim para ele, olha, eu faço isso porque eu te amo, porque eu quero ver você sendo um adorador como eu sou. Como eu sou. Então não desista de orar pelos seus filhos, pelos seus netos, por aquele querido que você quer ver sendo um adorador. Jó nos ensinou que ele fez isso. Ah, pastor, mas você viu o que aconteceu com os filhos de Jó? Eles morreram todos. Aconteceu isso com eles. Eu não sei o que vai acontecer com seus filhos, com os meus filhos amanhã. Deus é o Senhor. Aliás, o Senhor, o Deus, o Senhor toma quando Ele quer. O que importa é que eu e você aprendamos com Jó. Ofereçamos sacrifícios de oração. Custa ter que levantar. Custa ter que orar. Custa. Não tem nem que matar animal hoje, porque Jesus Cristo já morreu pelo pecado do seu e do meu filho. Pelo meu e pelo seu. Mas é termos um tempo de oração a Deus. Porque talvez o meu filho e o seu filho tenham cometido pecado. A última pergunta e incentivo que eu quero colocar aqui para a sua e para a minha vida é esse desejo de ver mais pessoas sendo adoradoras. Mas não apenas a biografia sua e minha relatada pelos irmãos da fé. Mas quando essa pessoa chegar e for fazer o relato de você, e aí a sua esposa ou seu esposo está vivo, e ele vai perguntar assim, como é que foi teu marido? E agora, mulher, você pode falar tudo, porque ele morreu mesmo, você não vai tomar nem uns tapas mais. Pode falar. Nossa, pastor. Não. Ou então ele vai chegar para o seu marido e falar assim, como é que foi a sua esposa? Ah, não posso falar mal, porque já morreu, faleceu. Sinceramente, o que você diria da sua esposa, do seu esposo hoje, em vida? Vai, está pesquisando em vida. O que você diria de sua esposa? O que você diria da sua esposa? Sem puxação. Entendeu? Preciso terminar a frase, né? Sinceramente, o que você diria? Se alguém visitasse o seu trabalho, lá onde você trabalha, visitasse os seus clientes, e perguntasse, quem é fulano de tal? O que você tem a dizer dele? Ele faria o que o Rodrigo Caio fez? Ou ele viveria a expertise?
a canalice, a safadeza que impera na sociedade? O que falariam que é você lá no seu ambiente de trabalho? Chega atrasado, chega na hora, faz o serviço de qualquer jeito, empurra com a barriga, honra o trabalho. O que falariam de você lá no seu ambiente de escola, lá onde você estuda? Estão escrevendo sobre você e sobre mim. E fossem perguntar, fulano de tal, conhece, o que você tem a dizer? Ou então, eu tenho a dizer isso e isso. O que seria narrado ali? Quais são as suas marcas? Quais são as minhas marcas? Eu sou um adorador? Você é um adorador, uma adoradora? Eu e você somos adoradores de qual concepção? Não, eu me vejo um adorador, porque no dia que eu falo que é dia do Senhor, o domingo, eu vou à igreja. Porque no dia que eu digo que é dia sagrado, eu entro no espaço que eu chamo de casa de Deus, que eu chamo de sagrado. E nesse dia, nesse espaço, nessa geografia, lá eu sento, levanto, canto, oro, ergo a mão, bato palma, digo glória a Deus, aleluia. Então eu sou um adorador. Nós estudamos nesses últimos 3, agora hoje, o 4º domingo, que a adoração é além disso. Que a adoração é além de cantar. É além de dizer glória a Deus, aleluia. Além de levantar as mãos e bater palma. É além de estar no espaço que alguns chamam de sagrado. Por que, pastor? O senhor não chama, não? Porque sagrado não é o lugar. Sagrado é a reunião do crente e o Deus presente. Não é porque eu venho no domingo, mas é o dia do Senhor, pastor. Depende da sua consciência bíblica. O dia do Senhor para mim é todo dia. Todo dia eu tenho que viver estilo de vida de adoração a Deus. Essa série de mensagens é para te impactar e me impactar, para nós quebrarmos alguns paradigmas de que a adoração acontece no dia do Senhor, na casa do Senhor, naquele espaço sagrado, no dia sagrado. Mas no resto da semana, eu não preciso adorar a Deus no estilo de vida. No resto da semana eu vivo o que eu quiser viver. A adoração, ela tem que transcender esse lugar, esse dia, esse momento de culto. A adoração tem que existir no meu relacionamento, no ambiente de trabalho, de estudo, da minha família. Para que eu possa ter um bom testemunho e as pessoas possam olhar para mim e dizer, aí vai um homem, uma mulher que teme a Deus. Que não vive segundo o curso desse mundo. É diferente. Isso é ato de adoração. E o que eu quero dizer para você, ela vale mais do que essa que a gente vive aqui, sem diminuir, sem demérito, por favor. Por favor. Sabe por quê que ela vale mais? Sabe por quê que aquela que a gente vive lá fora tem mais valor do que essa que a gente vive aqui dentro? Porque aqui dentro nós começamos a vivê-la 19h30. Agora são 21 horas. Quantas horas? Quantas horas? 1h30? 1h30. Talvez mais uns 10, 15 minutos enquanto canto o último cântico. Ora a Deus. Quantas horas eu e você vamos viver agora a semana inteira lá fora? Essa adoração que Deus espera de você e de mim. Porque aí quando eu e você voltarmos aqui na quinta-feira, ou no domingo de manhã, ou no domingo à noite, e quando eu e você adorarmos a Deus, presta atenção, também levantando mãos santas, porque a palavra de Deus diz que na assembleia do povo de Deus, ergam mãos santas, e glorifique ao Senhor e adore ao Senhor. Isso também é adoração. Mas que quando nós levantarmos as mãos aqui no domingo, ou na quinta, que o profeta Isaías não precise dizer a mim e a você, Deus está cansado dessas mãos que levantam cheias de sangue, que você trouxe da sua semana inteira de injustiça que você viveu. Deus está cansado do ajuntamento solene de vocês, no domingão. A nossa adoração durante a semana tem que ser real e verdadeira diante de Deus, para que no nosso ajuntamento exista uma adoração também real e verdadeira ao nosso Deus. E agora eu faço uma pergunta para você. Assim seja? Amém? Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a minha vida. Que nós possamos aprender e a viver cada vez mais como verdadeiros adoradores. Uma verdadeira adoração ao Deus que é santo, que é Senhor. Vamos colocar em pé? Vamos cantar essa canção e cantemos com bastante reflexão na letra que nós vamos cantar.
meio de cada um de nós. É isso que nós vamos orar nessa questão, que nós queremos ter. A vida fora desse lugar também, no nosso dia a dia. Tu és muito mais que eu possa ver. Em meu ser. Ele é o autor da nossa existência. Tu és o autor. Ele é aquele Que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, glória a Deus. aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida. Para que a nossa vida? Pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. Vai, Deus, nosso Deus. Vamos cantar mais uma vez desde isso. Faça dessa canção uma oração. Mas que uma voz mais que um amor, que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ver. Em meu ser, Deus é o autor da nossa vida. tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é Ele. Nossa vida é Ele. Meu louvor é Ele. Esse lugar de fora Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. que a minha vida e a sua vida possa ter entendido aquilo que a palavra de Deus vem nos falando nos últimos domingos. Que nós possamos ter cada vez mais a nossa consciência renovada do que é ser um cristão, do que é ser um adorador, do que é viver essa vida que o Senhor espera que eu e você vivamos,
a qual Jó nos fez lembrar hoje. Jó nos ensinou que ele foi um adorador incircunstancial. Incircunstancial. As pessoas escreveram dele, não foi ele que escreveu dele. E as pessoas escreveram esse homem íntegro e reto. Feche seus olhos, Pai. Nós oramos mais uma vez essa noite nesse lugar, entendendo que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Mas por vezes, Deus, nós pecamos. Por vezes, Deus, nós erramos. Por vezes, Deus, nós deixamos de adorar ao Senhor em algumas atitudes que temos. Onde trabalhamos, onde estudamos, em família, na sociedade em geral. Pai, nos perdoa em nome de Jesus, Senhor. E nos ajuda, Deus, a rever a nossa conduta. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale a mente, a alma de cada um aqui. E desmistifique, quebre, Senhor, essa ideia de uma adoração restrita ao templo, no templo e no dia. Quebra isso em nome de Jesus, Pai. Acorda aqueles que ainda têm dúvida disso, Senhor. Desperta para uma nova realidade. De que não há um dia especial, um dia exclusivo, um momento, um lugar. Mas todo dia é dia de adorar ao Senhor. Todo lugar é lugar de adorar ao Senhor. E em toda a nossa vida, em toda a nossa existência. Pai, nós oramos aqui pelos filhos de cada um aqui, que não estão sendo adoradores. E colocamos o desejo de cada pai, de cada mãe, de cada avô, de cada avó, cada tio, tia, cada familiar, de ver o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, o seu querido sendo um adorador. Então desperta-nos, ó Deus, para vivermos essa marca de um adorador. Sacrifícios de oração, tempo de oração ao Senhor, santificando os filhos, os netos, os sobrinhos, os familiares queridos. Nós oramos assim, Deus, porque além de sermos adoradores e termos uma consciência renovada e restaurada de uma adoração verdadeira ao Senhor, nós queremos ver os nossos queridos te adorando. Queremos vê-los adorando ao Senhor. Dá-nos perseverança, dá-nos força, dá-nos essa continuidade a qual Jó viveu, na oração, na intercessão. Enquanto nós vivemos isso pelos nossos filhos, mais do que orarmos por eles, que eles possam ver em nós homens e mulheres tementes ao Senhor, verdadeiros adoradores. Que a sociedade possa notar uma diferença na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui, um pouco mais, a partir de hoje. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer de fato, há algo diferente aí. Há algo diferente aí. Dá-nos força, Pai, para caminharmos assim. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e a capacitação do Espírito Santo de Deus para que vivamos o que fomos desafiados nessa série de mensagens, seja sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que nos ouvem pela internet, hoje e até a volta gloriosa de Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém e amém, Senhor.